Agora, nessa aula, nós vamos continuar o estudo de soluções tampão, onde nós vamos verificar o efeito tamponante pela adição de ácidos ou base forte aos tampões. Então, nós vamos dividir o cálculo em duas partes, a parte de estequiometria e uma parte de equilíbrio. A estequiometria é para a gente verificar o que vai acontecer com as concentrações do ácido e sua base conjugada quando nós adicionarmos o ácido forte ou a base forte. E aí descobrirmos quais serão as concentrações do ácido fraco e sua base conjugada no equilíbrio, para então recalcular o valor do pH da minha solução tampão, depois que eu adicionei um ácido ou uma base forte nele. Então, a quantidade de ácido ou base forte adicionada, ela resulta de uma reação de neutralização. Se eu adiciono um ácido forte em minha solução tampão, esse ácido vai reagir com a base conjugada existente na minha solução tampão, produzindo um ácido fraco mais água. Já se eu adiciono uma base forte na minha solução tampão, ela vai reagir com o ácido fraco que tem lá no meu tampão, produzindo sua base conjugada mais água. Lembrando que o meu tampão é formado pela mistura de um ácido fraco com a sua base conjugada. Sabendo-se quanto de ácido ou de base foi adicionado, você vai fazer uma análise estequiométrica para descobrir, então, quanto de ácido fraco e sua base ou sua base conjugada vai ser formada nestas reações que podem ocorrer aqui no seu sistema. Com as concentrações do ácido fraco e sua base conjugada, você deve observar que pode ocorrer variação no volume quando você adiciona ácido ou base na sua solução tampão, então isso tem que ser levado em consideração, porque um aumento do volume vai diminuir a concentração das espécies presentes no seu tampão, né? Mas se você sabe as concentrações do ácido fraco e sua base conjugada, você pode calcular o pH novamente da sua solução tampão, usando a equação de Henderson-Hasenbach, que nós mostramos na aula anterior, que seria o pH é igual a pK mais log da concentração da base vezes a concentração do ácido, que mostra um esquema como você pode proceder esse cálculo. Supondo que você tem um tampão formado do ácido fraco HX e sua base conjugada, se você adiciona um ácido forte nele, esse ácido vai reagir com a base conjugada que tem lá no tampão, produzindo um ácido fraco mais água. Se você já adiciona uma base forte nele, essa base forte vai reagir com o ácido fraco que tem lá no tampão, produzindo sua base conjugada mais água. Tendo essa reação ou essa reação, você vai conseguir calcular novamente a concentração do ácido fraco e da base conjugada que vai ter lá no meio, depois da adição do ácido ou depois da adição da base. Se você tem a concentração do ácido fraco e da base conjugada novamente, você pode usar a constante de equilíbrio do ácido, que é o Ka, usar a concentração do ácido fraco e da sua base conjugada para calcular a concentração de H+, e depois obter o valor de pH. Então, nós vamos mostrar como isso pode ser feito aqui no exemplo 5. Um tampão, então, ele é preparado pela adição de 0,300 mols de ácido acético e 0,300 mols de acetato de sódio em água suficiente para prefazer 1 litro de solução. Então, as concentrações seriam 0,300 mol por litro de ácido acético e 0,300 mol por litro de acetato de sódio, já que o volume da solução é de 1 litro. E o pH desse tampão foi já calculado e ele foi fornecido para você aqui, que é 4,74. Então, pede para determinar na letra A qual é o pH original do tampão descrito depois da adição de 0,020 mol de ácido clorídrico. E B, o pH da solução que resultaria da adição de 0,20 mol de ácido clorídrico a 1 litro de água pura. Então, vamos resolver inicialmente a letra A. Nós temos que o Ka, né, do ácido fraco, que é o ácido acético aqui, é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Se eu vou adicionar ácido clorídrico neste tampão, o ácido clorídrico é um ácido forte, que se dissocia completamente, liberando H+, Cl-. Quantidade de mols de ácido clorídrico que eu adicionei no meu tampão foi de 0,020 mol. Já que ele é um ácido forte, eu vou obter também a quantidade de H+, igual a 0,020 mol. Então, eu estou adicionando um ácido forte no meu tampão. Esse H+, que vem de um ácido forte, ele vai reagir com algum dos componentes da minha solução tampão.
e o ácido reage com a base conjugada do meu tampão, tá certo? Então, o equilíbrio do meu ácido acético, do meu ácido fraco, que tem lá no meu tampão, seria esse, liberando o H+, e o íon acetato. Esse ácido que foi adicionado pelo ácido clorídrico no meu tampão, ele vai reagir com a base conjugada aqui do ácido acético, que é o íon acetato. Então, nós vamos mostrar essa reação. Então, o H+, que veio do ácido clorídrico, reage com o acetato aqui, que é a base conjugada do ácido acético, produzindo, então, ácido acético. Estou colocando aqui uma seta não de equilíbrio, porque essa reação aqui ela tem de ser completa, tá certo? Então, eu vou fazer um esquema aqui. Inicialmente, qual é a quantidade de matéria de H+, que eu tenho? Foi adicionado pelo ácido clorídrico, que é 0,020 mol. Eu também sei, pelo enunciado do exercício, qual é a quantidade de matéria da minha base conjugada, que é o acetato. Esse acetato, ele veio aqui do acetato de sódio, cujo número de mols é 0,300 mol. Então, por isso que eu coloquei aqui. Então, inicialmente na minha reação, eu tenho 0,020 mol de ácido clorídrico, né, que vai gerar o H+, que vai ser adicionado no meu tampão, e mais o 0,300 mol do acetato, que foi utilizado no preparo da minha solução tampão. Inicialmente também eu tenho 0,300 mol de ácido acético, porque o meu tampão é formado por 0,300 mol de ácido acético e 0,300 mol de acetato de sódio, né? Então, inicialmente eu tenho a quantidade de ácido que eu adicionei, que é o ácido forte, eu tenho a quantidade da base conjugada que vai reagir com ele, e também tem a quantidade do ácido fraco que eu tenho lá na formação do meu tampão inicialmente. O que eu tenho então? Duas quantidades reagentes, então vou analisar a estequiometria, eles reagem 1 para 1. Então a tendência aqui do reagente que existe em menor quantidade vai reagir completamente, que é o caso do ácido, né? Então ele vai reagir completamente, menos 0,020, não vai sobrar nada dele lá no equilíbrio, tá? Não proveniente do ácido clorídrico, né? O que vai ter de H+ no equilíbrio é proveniente da dissociação do ácido acético. Do ácido clorídrico vai ser totalmente consumido. Então, a partir do momento que ele reage completamente, como a reação é proporcional 1 para 1, você também, para esse H+ reagir completamente, vai precisar da mesma quantidade do acetato para reagir completamente, já que é 1 para 1. Então, aqui também você subtrai, porque os valores aqui estão reagindo, estão sendo consumidos, né? Então, no equilíbrio do acetato, você vai ter o 0,300 mol que você tinha no início, menos o 0,020 que precisou para reagir com H+, para neutralizar esse H+, então sobrou lá no equilíbrio 0,200 mol. Já o ácido acético, inicialmente você tinha 0,300 mol, e ele foi produzido nessa reação aqui. Então, se reagiu 0,020, e aqui foi produzido, é 1 mol, então é mais 0,020. Então, no equilíbrio de ácido acético, você tem 0,320 mol. Como o volume da sua solução é 1 litro, você tem que a concentração do acetato no equilíbrio agora é de 0,280 mol por litro, e a concentração de ácido acético é 0,320 mol por litro. Então, para descobrir o pH agora, basta você jogar os valores na expressão da constante de equilíbrio, que é o Ka, que é a concentração de H+, vezes a concentração de acetato, dividido pela concentração do ácido acético. Substituindo os valores, 1,8 vezes 10 menos 5, que é o Ka do ácido acético, a concentração de H+ é o que você quer descobrir nesse novo equilíbrio, a concentração da base não é 0,300 mais, ela foi consumida, passou para 0,280 mol por litro, e a concentração do ácido também não é 0,300 mais, passou para 0,320 mol por litro. Quando você faz esse cálculo, você tem que a concentração de H+ é 2,05 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. E aí, o pH é 4,68. Perceba aqui, então, que o pH do seu tampão era 4,74. Quando você adicionou um ácido forte, bom, esse ácido, nós vamos calcular na letra B, ele sozinho dissociado em água, para você comparar, tá? Mas esse ácido, ele acabou reagindo com a base conjugada do seu tampão, né? Então, esse ácido, ele foi praticamente um pouco neutralizado aqui. E aí, o pH do seu tampão, ele caiu, ele diminuiu.
mas não diminuiu muito, tá certo? Porque o tampão, então, ele é resistente a grandes variações no pH. Vai haver uma variação no pH, mas não vai ser uma grande variação caso você tenha uma solução tampão, tá? Então, houve uma pequena variação. E o que você vai poder comparar com o que nós vamos calcular na letra B. A letra B pede para você calcular o pH da solução, que resultaria da adição de 0,020 mol de ácido clorídrico a 1 litro de água pura. Então, na letra B não tem solução tampão. Eu peguei o ácido clorídrico e adicionei em água, tá? Então, eu posso calcular o pH dessa solução de ácido clorídrico em água, então. Então, o ácido clorídrico é um ácido forte, que se associa completamente em H+Cl-. A concentração desse ácido clorídrico é 0,20 mol para 1 litro, né? Então, é 0,020 mol por litro. Já que a dissociação é 1 para 1 para 1, a concentração de H+, é 0,020 mol por litro e o pH dessa solução é 1,70. Então, perceba que quando você tem uma solução tampão, o pH foi 4,68. Já quando você tem água pura, o pH caiu bastante, porque trata-se de um ácido forte e o pH, então, é 1,70, caso você não tenha uma solução tampão. Então, isso explica, né, pelo cálculo que nós fizemos na letra A, o efeito tamponante desse tampão preparado por ácido acético com o acetato de sódio. Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.